Composição textual. Língua portuguesa. Os gêneros textuais definem as formas de agir no mundo por meio de textos, ou seja, caracterizam os modelos convencionais aceitos para exercerem algum tipo de ação social. Desse modo, define o contexto de uso, o tipo de interlocutor, a função social, os tipos de linguagem e entre outros. São exemplos de gêneros textuais: carta de solicitação, publicidade, notícia e reportagem. Diferença de tipos textuais e gêneros textuais. As características de estruturas e gramáticas do texto, ou seja, tem uma grande diferença. Define as estruturas sintáticas mais utilizadas, as classes de palavras com maior evidência. Os elementos que compõem os tipos e o objetivo linguístico de cada categoria, o que cada tipo deseja expressar ao leitor. São tipos narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo, por exemplo. Essa é a diferença. Temos aqui o texto narrativo. O texto narrativo é aquele que se propõe a relatividade, a relatar acontecimentos e situações verídicos ou fictícios. Para apresentar a história, o tipo utiliza personagens de determinado tempo e espaço, que são os atores do fato. Muitos gêneros utilizam a tipologia narrativa para diferentes propósitos, sendo assim, os textos apresentam diferentes formas de mobilizar os elementos da narrativa. A característica dos textos narrativos tem, por seu aspecto factual e performáticos, pois relatam acontecimentos por meio da utilização de personagens que no texto encenam, entre aspas, as experiências vividas ou imaginadas. Assim, são presentes no texto de caráter narrativo os personagens principais e secundários, espaços e tempo. O espaço refere-se aos espaços físicos, como um país, estado, cidade, ou sociais, como as elites, classes populares e intelectuais. O tipo de narrador ainda é um elemento importante, principalmente para os textos com predominância do tipo de narrador. O narrador é um ponto de vista pelo qual a história é contada, por isso não é o mesmo que o autor. Primordialmente, o narrador se divide em primeira pessoa, quem narra e quem vive os fatos, e terceira pessoa, quem narra, assiste de fora os fatos. Dentro desses dois grupos, há muitas possibilidades de explorar essa ferramenta e criar diferentes efeitos. Exemplos de textos narrativos. Temos aqui notícia, biografia, autobiografia, o conto, o romance, o filme, o teatro, a novela, a parábola, o mito, a lenda, a piada e até mesmo a fofoca. O tempo. O tempo pode referir-se à contagem cronológica ou a um tempo psicológico. O tempo psicológico não é contado por horas, dias ou anos, e sim pelo conteúdo subjetivo e mental em que as personagens se expressam, por isso ele pode se deslocar por diferentes tempos cronológicos por meio da memória, por exemplo. O texto descritivo no caso, é o tipo textual, que é aquele que se caracteriza por expor as características ou propriedades de algum objeto, seja ele material, como a paisagem ou um produto físico, seja ele imaterial, como uma sensação, um serviço, um produto digital. O propósito da descrição consiste em fornecer uma apresentação consistente como um objetivo apresentado, de modo como o leitor ou ouvinte possa ter uma visualização mental de um objeto apresentado. Ou seja, tipo em marketing, é muito utilizado em marketing. Ele descreve aquele produto, como ele é utilizado, e faz um marketing, faz um produto, faz uma oferta, e é isso. Ele descreve a sensação em utilizar o produto, um serviço que ele pode se utilizar, e como ele foi feito, como serve. É muito utilizado nisso. As características do texto descritivo. O texto descritivo se caracteriza por uma forte presença de verbos de ligação e de adjetivos ou outros qualificadores, que serve ao intuito de construir-se uma imagem mental do objeto apresentado. É muito comum esse tipo de texto
esse tipo textual, uma forte presença de descrição visual. Desse modo, a observação criteriosa do objetivo faz-se uma ação fundamental. Exemplo de textos descritivos: lista de compras, anúncios de classificados, currículos e resenha. Anúncios eu já falei sobre o que é. Os currículos você vai falar sobre você e a resenha você vai criar uma resenha sobre, exemplo, um livro. O texto expositivo é um tipo textual que caracteriza-se por apresentar saberes consensuais de diferentes áreas, sem inserir nenhuma problematização ou uma argumentação a respeito do tema. Dessa forma, o objetivo é apresentar os conhecimentos do mundo, organizados em uma estrutura lógica que contribua para a compreensão do leitor. Características do texto expositivos e as estruturas do texto expositivo podem organizar-se de diferentes formas para apresentar o assunto ou saber. A estrutura básica pode ser em método dedutivo generalizado, especificado, que parte de um saber abrangente, para apresentar uns saberes específicos. Métodos indutivos, especificação, generalização, parte de um saber específico para saber apresentar generalizações. O método dedutivo ou indutivo, generalização, especificação, generalização, parte-se de um saber geral, a apresentação de específicas conclui-se com a nova generalização. Exemplos de texto expositivos são o verbete dicionário, enciclopédia, entrevistas, seminários, palestras, conferências e vários outros. Esse mesmo que eu estou apresentando aqui é uma palestra, um seminário, que podemos ter aqui um texto expositivo. Estou expondo algo, eu estou expondo umas ideias, estou expondo um conteúdo. O texto dissertativo é aquele que o autor se propõe a apresentar um determinado tema ou assunto, posicionando-se sobre ele, baseado em uma argumentação que consistente como avaliações justificadas, conceitos e exemplos. Uma boa dissertação, desse modo, precisa apresentar uma estratégia de convencimento, assim estrutura em apresentação de tema por meio de uma exposição inicial, uma constatação inicial que conduzirá ao desenvolvimento do texto, a problematização do tema e a constatação inicial, a resolução dos questionamentos de conclusão e a avaliação final para facilitar a elaboração dessa estrutura. O tipo textual dissertativo aparece reflexões, as explicações e exposição de ideias no intuito de se dar a conhecer a tese inicial, é uma boa dissertação. As características do texto dissertativo fundamentam-se na apresentação de uma tese ou uma opinião sobre um determinado tema ou assunto. É muito utilizado em redação. Essa tese baseia em argumentos fundamentados em dados, pesquisas, conceitos, pesquisas científicas. Exemplo de textos dissertativos: artigo de opinião, dissertação acadêmica, tese. Tese é muito utilizada em redação no Enem. Artigo acadêmico científico, editorial de jornal, monografia, conferência e artigo de divulgação científica. O texto injuntivo, o tipo de texto textual injuntivo, caracteriza-se por fornecer instruções para a realização de uma ação desejada. Logo, esse texto incita o leitor a realizar algo. Sua aplicação está presente em manuais de instruções, pedidos ou prescrições. O tipo de texto, diferencialmente nos manuais de instrução, por exemplo, o tipo injuntivo pode se organizar em uma ordem cronológica das ações instruídas. Desse modo, o leitor obedece não apenas às solicitações, como também à ordem na qual estão estruturados. Exemplos de textos injuntivos: mensagens religiosas, doutrinações, manuais de uso e montagem de aparelhos e outras receitas de cozinha, receitas médicas, texto de orientação comportamental e vários outros. A característica dos textos injuntivos é predominantemente orações com uso. Tem orações com uso de formas verbais no imperativo, indicando a ordem ou pedido.
organizados em uma ordem que favorece a realização da ação solicitada. Desse modo, um texto injuntivo que faz uma súplica ou um pedido pode anteriormente utilizar o tipo expositivo para apresentar uma determinada situação ou um dissertativo para defender um ponto de vista e em seguida fazer a solicitação. E é isso, galera.